Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, 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 tudo bem? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Nesta videoaula eu trago para você, dentro do tema Progressão Geométrica, a correção da atividade número 4, semana 2, segundo ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 4. A atividade número 4 diz o seguinte: determine no item A soma dos 6 primeiros termos da PG, progressão geométrica, dada pelos termos 2, menos 4, 8, reticência. Então, entrando aí no tema progressão geométrica se difere da progressão aritmética, porque na progressão aritmética a gente soma um termo com a razão e acha o próximo. Na progressão geométrica, a gente multiplica um termo pela razão e acha o próximo. E para a gente encontrar a soma dos termos de uma PG, de uma progressão geométrica, a fórmula é a seguinte: Sn igual a 1, que multiplica 1 menos q elevado a n sobre 1 menos q. Veja que é uma fórmula um pouco pesada, mas na verdade a gente não precisa decorar isso aqui. A gente vai memorizando essas fórmulas de tanto usar. Por isso que a matemática depende muito da prática. Com um único exercício, você não fica bom em matemática, você precisa praticar. Agora, o S6, a soma desses 6 termos, por enquanto eu não sei quanto que é. Vou tirar os dados, colocar aqui na fórmula e encontrar. O A1, sempre o primeiro termo de qualquer sequência, é o 2. O N, o número de termos, veja que pede a soma dos 6 primeiros termos. Então, o N aqui é 6. São 6 termos. O Q de quociente, eu gosto de frisar isso. Q de quociente. Razão na progressão geométrica é o quociente de divisão de qualquer termo pelo seu antecessor. Ou seja, aqui no caso, menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Agora a gente já tem aqui os dados, basta colocar na fórmula e resolver. S6 é igual a A1, que agora vale 2 vezes 1 menos Q, ou seja, 1 menos U menos 2. Por isso que eu coloquei aqui um parêntese e aqui eu coloquei um colchete, porque esse menos tem que ser multiplicado por esse outro. Elevado a n, que é 6, né? Sobre 1 menos Q, ou seja, 1 menos menos 2. E agora a gente tendo cuidado aí em resolver primeiro a potência, não tem erro. Mantém o 2, mantém esse 1 e vai lá na potência e resolve. Quanto que é menos 2 elevado à sexta potência? Isso aqui vai dar positivo porque o expoente é par, o 6 é par, e 2 elevado à sexta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2 pela sexta vez, 64. Sobre 1 menos menos 2. Menos por menos é mais, então fica 1 mais 2. Menos por menos, mais. Sinais iguais, resultado mais. Agora, resolvendo aí, nós vamos ter 2 que multiplica. 1 menos 64 dá menos 63 sobre 3. Então, nós vamos ter 2 vezes menos 63, menos 126 sobre 3, que dá menos 42. E eu vou fazer a verificação para você, porque na verdade isso aqui a gente usou essa fórmula para treinar. Se pedisse aí 100 termos, 200 termos, 50 termos, ela seria extremamente necessária. Mas nesse caso dá para fazer sem ela. Por exemplo, se você pegar aqui os termos 2, menos 4, 8, menos 16, 32 e menos 64, que são os 6 primeiros termos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aqui os positivos, 2 com 8, 10, com 32, 42. Os negativos, 4 com 16, 20, com 64, 84. 42 menos 84, menos 42. Está vendo? Tem 2 caminhos. Porém, a gente precisa treinar a utilizar a fórmula porque há casos que não é tão simples assim. Beleza? O item B pede a soma dos 8 primeiros termos da PG. 640, 320, 160, reticência. 8. Então, S8, né? Soma dos 8 primeiros termos. O A1 é o primeiro da filinha, 640. O N é o número de termos, que aqui no caso é 8, porque é a soma dos 8 primeiros termos.
E o Q, o quociente, é a divisão do segundo pelo primeiro aqui, ou de qualquer um pelo antecessor. Simplificando numerador e denominador por 320, porque quando a gente simplifica, olha, ficou 1 meio, né? Agora é só pegar aqui os nossos ingredientes e fazermos o bolo. S8 é igual a 1. Quanto que vale a 1? 640. Vezes 1 menos Q. 1 menos 1 meio, porque o Q vale 1 meio, olha. Elevado a N. Quanto que vale o N? O N vale 8. Então, elevado a 8. Sobre 1 menos Q, ou seja, 1 menos 1 meio. Agora, aqui nós temos fração, potenciação, né? Então, tem que ter bastante cuidado. Enquanto eu não resolvo a potência, eu não resolvo o resto. Eu tenho até uma musiquinha que nos ajuda a fixar isso aí. Ouça. Primeiro vem a potenciação, ou então a radiciação, e depois vem a divisão, ou então a multiplicação, e para finalizar a expressão, a adição ou a subtração. Primeiro vem a potenciação, então vou lá, deixo tudo quietinho, vou lá na potenciação e resolvo. 1 meio elevado à oitava potência, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 8 vezes, continua 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes 256. Isso tudo sobre 1 menos 1 meio. Agora entra o segundo passo, que é somar frações de denominadores diferentes. Eu preciso encontrar o menor múltiplo comum dos denominadores, né? Quanto que é? 256. Dividimos por esse 1 que está aqui debaixo desse 1 invisível, continua 256 pelo 1, 256 lá no numerador. 256 dividido por ele mesmo, 1, vezes esse 1 que está no numerador, 1 mesmo, né? E aqui no denominador a mesma coisa, eu preciso encontrar o menor múltiplo comum dos denominadores, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E o de baixo aqui está invisível, né? Porque quando é 1 no denominador, a gente não usa colocar. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2 que é esse camaradinha. 2 dividido por 2, 1 vezes 1 que é esse, 1 mesmo. Resumindo, nós vamos ter 640, resolvendo aqui o colchete, 256 menos 1, 255. Sobre 256, isso tudo sobre 2 menos 1, 1 meio. Agora, quanto que é 640 vezes 255? E para andar rapidinho aí, eu vou recorrer à ajuda da calculadora. Então, primeiro 640 vezes 255, que dá 163.200, que agora eu vou dividir aqui por esse 256, que dá 637,5, que eu vou dividir por esse 1 meio. Como na calculadora não tem fração nesse formato, 1 meio é o mesmo que 0,5, então vou dividir isso por 0,5, beleza? Que deu 1.275, beleza? Tá resolvido. E embora tenha dado uma conta muito extravagante, dá também para fazer a verificação. Basta lembrar o seguinte, eu vou pegar 640 mais 320 mais 160, veja que está reduzindo a metade. O próximo seria 80 mais 40, o próximo seria 20, o próximo seria 10, o próximo seria 5. Aqui eu tenho 8 termos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somando aqui, 5, 4 e 2, 6, 6, 12, 8, 24, 24, 26, 27, elevamos 2 e 6, 8 e 3, 11, 1, 12. 1.275, tá vendo que bate? Então tem como você fazer pelos dois caminhos. Você olha o probleminha assim e pensa, qual caminho é mais simples? Agora, vamos aí ao item C, que pede a soma dos infinitos termos da PG infinita, começada por 20, depois 10, depois 5, depois reticência. Aqui, meu amigo, minha amiga, já não tem como fazer sem utilizar a fórmula. Só que tem uma grande vantagem, a fórmula é muito simples. A1 sobre 1 menos Q. Simples, simples, simples. Veja, quando é uma PG de infinitos termos, a fórmula é muito mais simples. Aqui no caso, o SN é a soma dos infinitos termos, eu não sei. Mas o A1 eu sei que é 20, é o primeiro da filinha. A razão também dá para saber quanto. Basta você dividir qualquer termo pelo seu antecessor, 10 dividido por 20, simplifica, fica 1 meio. Dividindo por 10 numerador e denominador, vira 1 sobre 2. Certinho? E aí é só a gente utilizar a fórmula.
tem duas coisinhas que eu preciso, A1 e Q, tá vendo? Então, soma dos infinitos termos, agora eu não coloco o número aqui porque são infinitos, né? Vai ser o quê? A1, que vale quanto? Que vale 20, sobre 1 menos Q, ou seja, 1 menos 1 meio, que é o valor do Q. Então, nós vamos ter aqui 20 sobre, tirando o menor múltiplo comum dos denominadores, nós vamos ter 2 dividido por 1, que está invisível aqui, o fantasminha, 2, vezes 1, 2 mesmo. 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1 mesmo. Ou seja, 20 dividido por 1 meio. Aqui 20 continua, 2 menos 1, 1 sobre 2. Ao invés de colocar um em cima do outro, na vertical, eu coloco na horizontal, um dividido pelo outro, e é a mesma coisa. E para dividir frações, eu vou te dar uma luz. E na divisão de duas frações, eu vou tirar uma luz. Você multiplica em cruz, partindo sempre do numerador. Para nós dividirmos frações, nós multiplicamos em cruz. 20 vezes 2, 40. 1 vezes 1 é 1 mesmo, nem precisa pôr. Então, solução 40, beleza? Agora, o item D, o último item da resolução dessa questão. E, inclusive, eu vou fazer só essa questão para você nessa videoaula para não ficar cansativo. Mas basta você clicar aí no balãozinho no canto direito superior e assistir às próximas videoaulas. E não deixe de assistir porque foram feitas com muito carinho, especialmente para você. O item D pede a soma dos termos da PG 1, 2, reticência 512. É uma PG infinita? Eu posso usar essa fórmula? Não, ela não é infinita. Olha aqui o fim dela. Então, o A1 é o primeiro da fila, é 1. O Q? A razão. Quanto que é a razão? A razão é 2, porque 1 vezes 2, 2. Ou seja, se você pegar 2 dividido por 1, 2. O AN, aqui também tem o AN. A N é sempre o último termo. A N é sempre o último termo, 512. E o N? Exatamente o que nós estamos procurando. E quanto que é a soma dos termos? Não sei, é o que nós precisamos encontrar. Veja que apareceram duas perguntas. Se apareceram duas perguntas, geralmente eu tenho que usar duas fórmulas. A primeira delas, para achar o AN, que é AN, que é igual a 1, que multiplica Q elevado a menos 1. Vou lá, acho a AN. Ah, mas eu já tenho o AN. Mas não importa, eu preciso usar essa fórmula. No lugar do AN, eu encaixo o 512. O A1 vale 1, está aqui. O Q vale 2, está aqui, elevado a n menos 1. 512 é o mesmo que 2 elevado à nona potência. Se você fizer aí, for dobrando, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2 pela nona vez, 512. Você pode conferir aí no seu caderninho, no seu rascunho. E esse 1 multiplicado por qualquer coisa não altera em nada, não influi nem contribui. Então vou até tirar ele daí, vai ficar 2 elevado a n menos 1. Por que que a gente faz isso? Para cancelar as bases. Com isso, sobrou n menos 1 igual a 9. Eu vou já inverter para isolar ele aí. Tanto faz eu dizer que 9 é igual a n menos 1, ou eu dizer que n menos 1 é igual a 9. Isolando o n é igual a 10, porque esse menos 1 passa positivo para depois da igualdade e se junta ao 9. Então, n vale 10. Agora, eu posso ir para outra fórmula. E a fórmula da soma é A1 que multiplica 1 menos Q elevado a n sobre 1 menos Q. Como eu agora sei que aqui essa PG tem 10 termos, eu vou caçar a soma deles. Esse 10 é igual a 1, que vale aqui no caso 1, que multiplica 1 menos Q, que vale 2 elevado a n, que eu acabei de achar e vale 10. Sobre 1 menos Q. O menos Q é 1 menos 2. 2 elevado a décima, como a gente viu aqui que 2 elevado a nona é 512, 2 elevado a décima é 1024. Então, dentro do parênteses, eu vou ter menos 1023, que eu tinha 1 menos 2 a décima, 1 menos 1024, menos 1023. Sobre menos 1, por quê? 1 menos 2 é menos 1. Esse 10 é igual. Esse 1 aqui não influi nem contribui. 1 na multiplicação é o elemento neutro. Então, ficou tão somente menos 1023 dividido por menos 1, que dá 1023 positivo. Então, a soma desses termos todos aqui é 1023, beleza? E assim eu termino essa videoaula e te convido para a próxima. Não deixe de assistir porque foi feita para você. É só clicar aí no balãozinho no canto superior direito da tela e ir para a videoaula, beleza? Espero que você tenha gostado dessa videoaula, como eu espero também
que você consiga sucesso aí em seus estudos para assim conseguir realizar os seus projetos de vida. Um abraço, bons estudos e até a próxima!